Dizem que ninguém nasce sabendo de todas as coisas, e é verdade. Nossa vida consiste numa longa jornada de aprendizado, e aquilo que nós chamamos de curva de aprendizado acontece nas nossas vidas. Nós aprendemos com erros, mas muito mais com acertos. E a vida consiste numa constante busca em referências, em coisas que você pode obter conhecimento, em coisas que você pode confiar para se sentir seguro, para dar sempre o passo adiante. Nós, se analisarmos numa perspectiva meramente humana, nós nascemos desprovidos de quase todas as coisas e vamos morrer também assim. Então a vida, que é o intervalo entre o momento do seu nascer e o seu morrer, é uma constante busca por algo que possa dar sentido a esse longo caminhar, essa longa jornada. A jornada é essa, em que nós buscamos o apoio de muitas coisas, nós buscamos pessoas, nós buscamos circunstâncias para amarrar a nossa confiança. E talvez uma das coisas mais preciosas na vida é ter pessoas que podemos confiar, que podemos estar junto, podemos aprender, podemos ser guiados, podemos ser instruídos, e também ter outros conosco que podemos ensinar, que podemos passar a experiência da mesma forma que alguém fez conosco. E quando nós falamos dessa experiência mais ampla da vida, nós estamos falando em algo que a Bíblia define como confiança. Confiança, que é o sentimento mais amplo, definido pelo ato de confiar, mas também pelo ato de crer. Crer é confiar. Crer não é apenas você saber. Crer te leva a confiar. Crer não é a respeito apenas de coisas que você sabe a respeito de alguém. Crer significa você confiar para além das informações, confiar em alguém, porque nós somos pessoais e nós precisamos desse amparo. E quem você tem crido? Onde você tem amarrado todas as suas confianças? É baseado nessa pergunta que eu gostaria de hoje poder expor um texto muito importante das Sagradas Escrituras que falam sobre essa nossa confiança e como nós devemos crer e em que nós devemos crer. E nós vamos falar em crer na vontade de Deus por meio das Escrituras. Nesse sentido, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ligasse o seu aplicativo. Nós vamos ler a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 em diante. Abra sua Bíblia aí comigo e vamos ler a porção da palavra de Deus. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, mas você tem a sua versão aí que você pode acompanhar. Diz assim: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares de sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens
santos falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por essa conferência, pela palavra que o Senhor tem já ministrado aos nossos corações, por esse tempo tão especial em que temos pensado na tua palavra e nos efeitos dessa palavra em nossas vidas. Pedimos, ó Pai, que pela iluminação do teu Espírito nós possamos ouvir a tua voz por meio das Escrituras. Assim, nos dá sensibilidade e discernimento para não somente ouvirmos com nitidez a tua palavra, mas também para sermos desafiados a vivermos crendo e confiando, não apenas na palavra, mas para além da palavra, no Senhor Jesus Cristo, para quem toda a palavra aponta, e em nome de quem nós agora oramos. Amém. Como eu disse, crer significa confiar. E esse texto é um texto bastante importante, porque nós estamos falando de Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, que envia essa segunda carta às igrejas dispersas, que conheciam o seu trabalho e que precisavam de uma instrução básica sobre algumas coisas que eventualmente estavam trazendo inquietação para as comunidades. As cartas do Novo Testamento são sempre resposta a crises instaladas na igreja. E Pedro, no auge da sua experiência, já próximo do seu martírio, ele coloca o seu coração, ele coloca a sua vida à disposição da igreja para que toda a igreja se sinta animada, incentivada a crer e confiar em Jesus Cristo. O resumo da nossa vida com Deus é esse: crer em Jesus Cristo, crer na sua palavra. Não apenas de uma forma intelectual, mas crer no sentido de você confiar mesmo, de você investir tudo o que você tem, de você oferecer a Ele, se for necessário, a sua vida, porque você sabe que em Jesus Cristo você tem o sentido da sua existência e o propósito para toda a sua vida. O grande perigo que nós temos é que crer em Jesus passa a ser alguma coisa equivalente a várias outras coisas que nós sabemos que existimos. Como se crer em Jesus significasse apenas saber que Jesus existiu um dia e que ele foi uma pessoa legal, como nós sabemos que o nosso vovô e a nossa vovó existiram um dia e que eles também foram pessoas legais. São coisas completamente diferentes, porque nós estamos falando não somente na crença de alguém que viveu e morreu e não está mais no meio de nós, mas numa confiança persistente em alguém que nós sabemos que não está morto, mas que está vivo. Confiar em alguém que nós sabemos que não apenas está vivo, longe, distante de nós, mas que está presente em nós por meio do Espírito Santo. Confiar em alguém que nós não sabemos quando vai voltar, mas que é certo o seu retorno. Nós estamos falando em confiar em tudo o que as Escrituras falam a respeito de Jesus Cristo. E nessa perspectiva, esse texto nos aponta 3 coisas muito importantes sobre as quais eu gostaria de compartilhar com você. Em primeiro lugar, o texto é muito claro a nos direcionar no sentido de nós crermos no testemunho ocular da majestade de Cristo. Creia no testemunho ocular da majestade de Cristo. Veja só, do versículo 16 ao versículo 18. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Já na época de Pedro, muitas coisas estavam sendo ditas a respeito de Jesus Cristo em termos de fábulas, para tentar deixar Jesus aparentemente mais bonito, mais poderoso.
Estavam sendo inventadas mentiras a respeito de Jesus Cristo. E o que Pedro está dizendo é o seguinte: olha, a nossa pregação até aqui não é baseada em nenhum floreio que nós estamos dando na pessoa de Jesus Cristo. Uma, porque Jesus Cristo não precisa disso. E outra, porque o evangelho não está baseado nessas coisas, mas, e o texto segue, ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Quando nós falamos de Jesus Cristo, nós não estamos falando de um pedaço de ideia ou de um conceito filosófico, nós estamos falando de uma pessoa, do Deus encarnado que veio ao mundo, viveu entre nós, falou e as pessoas ouviram, tocou, as pessoas sentiram, se fez presente, morreu, ressuscitou e muitas pessoas viram com os olhos Jesus Cristo. O que Pedro está falando é o seguinte: o Jesus que eu estou falando para vocês não é invenção minha, mas é o Jesus fiel ao que eu vi com os meus 2 olhos que um dia a terra há de comer. Eu vi Jesus, eu vi que Jesus, Ele é grande por si só, eu não preciso inventar coisas a mais para deixar Jesus maior, não, nós vimos, fomos testemunhas oculares da sua majestade. Queridos, as Escrituras nos revelam a dimensão desse Jesus Cristo que é grande por natureza e por essência. Nós não estamos falando de alguém normal, nós estamos falando do Filho de Deus, do Deus encarnado, aquele que veio nos dar a vida, e em nome de quem nós fomos salvos. A igreja nesses 2000 anos, o evangelho proclamado de geração a geração, não está baseado em ideias, está baseado em fatos históricos. Não há um estudioso em sã consciência que negue que Jesus um dia existiu. É um fato incontestável. Só não podem achar os ossos dele porque os ossos dele não estão aqui. Mas tirando isso, pelas evidências e por tudo que o cristianismo fez nesses 2000 anos, você tem muito mais certeza que Jesus existiu do que Sócrates, por exemplo. Do que Homero, grandes homens da antiguidade. Pedro está falando o seguinte: creia no que eu estou falando para vocês, porque é a verdade, porque é a verdade que se fez carne e que habitou no meio de nós. Ele veio, nós o vimos, então vocês podem ter a exata certeza. E Pedro diz que não apenas viu, mas ele ouviu. Versículo 17, ele recebeu honra e glória da parte de Deus quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. De que episódio Pedro está falando? Pedro está falando no Monte da Transfiguração. Quando ele viu que Jesus diante dele se revestiu de glória, a roupa dele começou a brilhar, eles contemplaram a majestade de Deus. Moisés de um lado, Elias de outro. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, eles viram a glória de Jesus, mas também ouviram a voz de Deus Pai. Quantos aqui, de forma normal na vida, ouvem Deus falar com você assim, de forma audível? Não estou falando Deus falar pela palavra, assim. Deus falar o seu nome, olha, você, fulano de tal. Não, geralmente a gente não ouve. Mas Pedro, mais os discípulos que estavam lá, ouviram Jesus, ouviram o Deus Pai falar a respeito de Jesus. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. O próprio Deus se fez audível para que aqueles discípulos soubessem que aquele Jesus era de fato Filho de Deus. Pedro não tinha dúvidas de quem Jesus era. Tanta certeza que fez Pedro dar a vida em amor à mensagem do Evangelho. Pedro e mais todos os apóstolos, e mais todos os homens e mulheres de Deus, que ao longo desses 2000 anos de história da igreja têm testemunhado. Nós, que embora não tenhamos o visto, nós somos mais bem-aventurados porque nós cremos sem tê-lo visto.
pelas evidências, pelo testemunho que o Evangelho nos dá. Então, a resposta que nós precisamos dar não é apenas saber que Jesus existiu, mas confiar nele, porque ele não está morto, ele está vivo. Nós não podemos contemplá-lo hoje, mas um dia nós o veremos face a face. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro dizendo, nós sabemos que Jesus é real. Nós confiamos em Jesus, porque nós somos testemunhas de tudo aquilo que Jesus fez. Viver com uma vida centralizada na palavra de Deus não é apenas um exercício intelectual. Eu falo isso para onde eu vou, porque existe uma estranha tendência no nosso meio de achar que basta você saber, basta você ter informação. Não basta não. Porque nós não estamos crendo em pedaços de informação, nós estamos crendo em um Jesus que transforma vidas por meio da sua palavra. Se a sua vida está cheia de conteúdo e não tem nada de transformação, é porque você ainda não conheceu esse Jesus que um dia Pedro viu e sobre quem ele ouviu Deus falar. O espírito da reforma não está em ensinar que nós precisamos ler 60 livros por ano, manjar de toda a teologia, sem que a nossa vida seja transformada por esse Jesus. Evangelho não é ideia, evangelho é pessoa, é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o centro. O encontro que você tem que ter com as Escrituras não é com o seu ego, é com Jesus Cristo. Para onde as Escrituras apontam, você tem Jesus lá presente. Creia no testemunho da majestade de Cristo que nos vem registrado nas Escrituras Sagradas. Você tem crido? Você tem crido na grandeza desse Jesus que é o seu Senhor e seu Salvador? Você tem exaltado a vida dele? Você tem glorificado o seu nome por meio da sua vida e das suas atitudes? Em segundo lugar, o texto nos ensina que nós precisamos crer na palavra profética como luz segura. Versículo 19. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Por Pedro ter visto Jesus Cristo, ter ouvido a voz de Deus, ele tinha ainda mais firme todo o testemunho dos profetas a respeito do Filho de Deus. Pedro falando o seguinte: olha, os homens que profetizaram, os profetas que registraram os seus escritos, todo o Antigo Testamento é verdade, porque eu vi o cumprimento disso tudo na pessoa de Jesus Cristo. Nós temos ainda mais firme. Firmeza tem a ver com confiança. Firmeza tem a ver com certeza. Se Pedro tinha certeza, muito mais agora a respeito de Jesus, por ter visto ele, por ter ouvido o que ele ouviu. É a mesma certeza, é a mesma confiança que Pedro quer que os seus ouvintes, nós, tenhamos. Porque ele diz, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Preste atenção. Confie em Deus, na sua palavra, nos seus profetas. Em outras palavras, confie plenamente nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Confie que essa Bíblia nos apresenta o Senhor Jesus, esse que tira o nosso pecado, que nos livra da ira de Deus, que nos coloca como filhos de Deus. Prestem atenção. É um cuidado intencional.
Nós não somos convidados a ser meros ouvintes da palavra, certo? Tiago nos diz que nós temos que ser o quê? Ouvintes e praticantes, intencionalidade. Não basta você ficar sentado aí e querer que toda a palavra de Deus entre no seu cérebro por osmose. Não basta você lavar a louça ouvindo a pregação. E quantas pregações você tem ouvido assim? Hoje a responsabilidade é muito grande, porque você ouve muito, você consome muita coisa sobre Deus, sobre a palavra de Deus. Onde você for, você ouve podcast, você assiste a pregação do tio Nico, você faz um monte de coisa. De todas essas pregações, Deus vai cobrar a sua resposta. Deus vai cobrar a sua resposta. Naquela pregação que você ouviu com a mente desligada enquanto você lava a louça, e é moda fazer isso. Não, pastor, porque eu lavo a louça ouvindo a palavra de Deus. Pois é. A palavra de Deus não é coisa para preencher vazio sonoro, para você não se sentir sozinho em casa. É bom ouvir, mas é bom prestar atenção. Prestar atenção. A quem muito é dado, muito será cobrado. E nossa geração tem tudo nas mãos. Tudo. O que não se tinha há 30 anos atrás, há 40, 50 anos atrás. Todos nós temos tudo de mão beijada hoje, de graça se você quiser. Agora, não basta ter tudo se nós não prestamos atenção. E olha o que o Pedro fala. Como há uma candeia que brilha em lugar escuro. Como há uma candeia que brilha em lugar escuro. A palavra dos profetas, a palavra de Deus que vem por meio das Escrituras, funciona como uma pequena candeia que brilha em lugar escuro. Bateu aquele blackout na sua casa, você corre para pegar uma vela e para acender. E mesmo aquela vela, com uma luz tão miserável, consegue iluminar o suficiente para você não dar com a cara na parede, para você não tropeçar no sofá, para você não ter um grande acidente. A palavra de Deus tem esse recurso iluminador em nós e nas trevas do nosso coração. Mas a palavra de Deus tem um efeito maior. Porque a palavra de Deus não tem como objetivo que tudo termine na palavra. A palavra de Deus não é o objeto do nosso culto. A palavra de Deus aponta para o quê? Para a luz perfeita. Olha só a imagem. Como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. É muito legal. A luz da candeia é necessária até quando? Até o sol nascer. Porque se o sol nasce, a luz da candeia, aquela luz pequena, se torna dispensável. Esse é o efeito da palavra de Deus. É a essa maturidade que Deus quer nos conduzir por meio da sua palavra. Nós temos a palavra de Deus como essa candeia que é útil, imprescindível para que as trevas do nosso coração sejam iluminados, para que nós sejamos preparados para que a estrela da alva nasça em nossos corações. E quem é a estrela da alva? O Senhor Jesus. A palavra de Deus aponta sempre para algo maior, Jesus Cristo. O Evangelho sempre aponta para algo maior, Jesus Cristo. As Escrituras sempre sinalizam para algo maior, que não são as letras contidas em um livro, mas a pessoa em quem todas aquelas letras fazem o sentido, que é Jesus de Nazaré. Se Cristo não for formado no seu coração, o seu conhecimento bíblico não serve para nada. Porque o ímpio lá fora tem o mesmo conhecimento que você tem. E a vida dele não transformou.
Na Reforma Protestante, a gente fala da recuperação, da centralidade das Escrituras. Não adianta as Escrituras serem centrais pro forma na nossa vida. Apenas como um recurso retórico para nós dizermos que somos protestantes. Se Jesus não for a pessoa com a qual eu me encontro em cada leitura das Escrituras, as Escrituras para mim não têm efeito. Nós não lemos a Bíblia para competir e dizer que eu li tantas vezes a Bíblia ao longo da vida. Nós lemos a Bíblia para nos encontrarmos com uma pessoa, que é Jesus Cristo. Nós lemos a palavra de Deus, iluminando uma candeia na escuridão da nossa alma, esperando que a luz da alva nasça no nosso coração. E aí, tudo faz sentido. E aí, as Escrituras, elas ganham um peso diferenciado em nossas vidas. Você tem crido nessa palavra que é luz? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a sua palavra. Mas essa luz só faz sentido quando nos prepara para a luz maior que é Jesus Cristo. Tudo aponta para Jesus. Você tem crido nas Escrituras? Você tem crido no Jesus que as Escrituras apresentam? Ou você está muito mais entretido com certas curiosidades sobre a Bíblia e esquece que a Bíblia não é um livro para matar suas curiosidades. É um livro para nos apresentar Jesus Cristo. Jesus Cristo. Em terceiro lugar, creia na inspiração divina da Escritura. Veja só o que diz o versículo 20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Jamais a profecia teve origem na vontade humana. Nós falamos ontem que a Escritura Sagrada tem origem divina. Não vem da mente genial de alguém. Não vem da inteligência refinada de um grupo de pessoas que um dia se reuniram e disseram, vamos escrever uma boa história. Pelo contrário, vem de um Deus que entra na história particular de cada um que fez parte do seu povo e que por meio de homens e mulheres registrou rastros, pistas, caminho para que as pessoas possam compreender quem Ele é, o que Ele faz e o que nós temos a ver com tudo isso. Nada do que está escrito na Bíblia é invenção humana. Pedro já tinha afirmado isso no começo. Nós não estamos falando coisas engenhosamente inventadas, não. Nós estamos falando sobre fatos e verdades. A Bíblia é um livro que fala sobre fatos e verdades de diversas formas. Seja por forma narrativa, seja por linguagem poética, seja por linguagem musical, fala sobre coisas verdadeiras, porque toda a verdade de Deus, útil para a nossa salvação, está contida nas Escrituras Sagradas. Que não vieram da mente das pessoas. Vieram de quem? De Deus. Olha só o que Pedro fala. Mas homens santos falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Existe uma convicção em 2000 anos da igreja, que é a convicção de que toda a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. E quando nós falamos que a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo, nós não estamos dizendo que o Espírito Santo baixou em algumas pessoas, né? E as pessoas escreveram obras psicografadas. Porque as pessoas acham que inspirar é tipo, é Deus tomar a pessoa e a mão do sujeito se movimentar sem ele querer. Não, muito pelo contrário. A inspiração é o ato de Deus em impelir pessoas a escreverem toda a revelação de Deus,
de acordo com as peculiaridades de cada autor. Cada autor escreve com as palavras que ele conhece, com as histórias que ele domina, mas tudo que ele escreve tão guiado pelo Espírito Santo, que aquilo que ele escreve, embora em linguagem humana, passa a ser toda ela palavra de Deus. Essa é uma dinâmica que se repete nas Escrituras, é um mistério. Da mesma forma que é mistério Jesus Cristo ser Deus e ser humano, de forma plena, é mistério também como a palavra de Deus comunica a nós em linguagem humana toda a verdade divina. Homens e mulheres de Deus fizeram parte dessa história. Homens santos, impelidos pelo Espírito Santo, registraram as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Esses livros foram cridos, recebidos e transmitidos em mais de 2000 anos da história da igreja, sem ser corrompido na sua essência. E nós hoje, lendo a mesma palavra, podemos ter a absoluta certeza que é o conteúdo escrito pelos autores bíblicos, comunicando uma só mensagem, que nós precisamos de salvação, e a salvação vem apenas por Jesus de Nazaré. Se o Espírito Santo, ele inspirou as Escrituras, nós também precisamos ler iluminados pelo Espírito Santo. Lembra da candeia? A candeia brilha. Não é por outra coisa, senão pela ação do próprio Espírito Santo que ilumina os nossos corações. A nossa leitura da Bíblia tem que ser, por isso, regada com oração, com dependência. A Bíblia é simples o suficiente para qualquer um entender como alcançar a salvação em Cristo Jesus. Mas é complexo o suficiente para humilhar o nosso entendimento e nos colocar sempre em dependência do seu autor. Depender do Espírito Santo para ler a Bíblia significa você confiar nele. A Bíblia nos leva a confiar mais em Deus. A Bíblia nos leva a crer mais em Deus. Não é à toa que as Escrituras dizem que a fé vem pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai alimentando. A palavra de Deus é como se fosse lenha que abastece a fogueira. Nós não lemos a Bíblia na altivez do nosso entendimento e apenas com o nosso cérebro. Nós colocamos o nosso cérebro à disposição de Deus, falando: Deus, me ajuda a entender. Ilumina o meu coração. Por isso, ler a Bíblia não pode estar descasado com oração. Você lê em espírito de oração. Você lê orando. Porque se assim não fizer, a palavra de Deus vai morrer apenas como informação dentro do seu cérebro. Semelhante a tantas outras informações que você tem nessa vida. Mas informações que não são capazes de mover uma palha no seu coração. Mas, se você ler crendo na inspiração das Escrituras, e que o Deus que inspirou também é o Deus que te acompanha nessa tarefa, aí é o próprio Deus que faz com que o seu coração transforme, que a sua vida mude, e você seja cada vez mais moldado, até que você chegue à estatura de varão perfeito. Até que você tenha maturidade para lidar com muita coisa que hoje você não consegue lidar na sua vida. E para você ter maturidade, você precisa confiar em alguém que é mais maduro que você. Confie em Jesus Cristo, que é o homem maduro e o padrão de maturidade perfeita. Esse Jesus que é apresentado nas Sagradas Escrituras. Nós não temos outro lugar para um encontro pessoal com Jesus, se não for por meio
das Escrituras Sagradas. Como que nós podemos, então, entender? A partir daquilo que Deus quer fazer em nós, com aquilo que nós falamos até agora. Deus, Ele quer fortalecer a nossa fé com base no testemunho ocular da majestade de Jesus, nos livrando da dúvida e da inconstância. Deus quer fortalecer o quê? A nossa confiança nele. Confiança essa baseada em fatos e em verdade. Deus quer acender em nosso coração a confiança firme nas promessas da Escritura. Como a confiança que nós temos numa candeia em meio à escuridão. Ele quer iluminar a nossa vida para que nós possamos andar mesmo nas trevas, mesmo em ambientes inseguros, porque a luz nos dá segurança. E a segurança nos faz o quê? Ser mais confiante. Deus quer moldar a nossa mente e o coração com a verdade revelada, com a verdade inspirada, guiando-nos a viver de forma santa e fiel. Homens santos falaram da parte do Espírito Santo. E os homens santos que falaram por meio do Espírito Santo, que geraram as Sagradas Escrituras, tem um efeito também de nos santificar, de nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. E santidade é isso, é você ser cada dia mais parecido com Jesus. Baseado nisso, nós temos uma missão. Nós temos algo a fazer em resposta a essa palavra. Assim como Pedro falou do que viu, nós também, então, devemos proclamar com ousadia quem Cristo é e o que Ele fez. Você tem proclamado sobre Jesus Cristo? Se você confia tanto nele, não guarde a confiança só para você. Compartilha com quem precisa ter alguém para confiar. E não tem ninguém melhor para você apresentar do que o Senhor Jesus, que você crê e confia em todos os seus testemunhos. Em nossas casas, na igreja, nas nossas comunidades, no nosso trabalho, nas nossas escolas, onde nós estamos, Deus nos chama a espelhar a luz da verdade com compaixão e clareza, até que no coração das pessoas surja o quê? A estrela da manhã. Você pode ajudar nisso, discipulando, evangelizando, trazendo à escuridão das pessoas essa candeia da palavra, até que você veja que no coração dela Jesus está sendo gerado, o sol está nascendo e tudo se torna claro, tudo ganha explicação, tudo ganha sentido, tudo ganha cor. Sem luz nada tem cor, mas com a luz tudo fica mais bonito. Somos chamados a falar guiados pelo Espírito Santo, baseado na palavra que foi inspirada. As pessoas falam dos profetas como alguém que fala da parte de Deus. Hoje, o profeta é aquele que fala da parte de Deus segundo a palavra de Deus. Deus não tem mais necessidade de erguer profetas para novas revelações. As revelações já terminaram, todas elas contidas nas Sagradas Escrituras. Por isso, se você ensina com fidelidade as Escrituras, você é profeta de Deus, você é boca de Deus para esse mundo. Faça isso de forma fiel. Seja um homem santo a falar, inspirado e iluminado pelo Espírito Santo. Sempre com base na palavra de Deus. Porque a mensagem não é nossa. A mensagem é de Deus. Queridos irmãos, em quem nós temos confiado?
a Bíblia nos ensina a confiarmos em uma só pessoa. Nesse Jesus de Nazaré, cujo testemunho é firme e nós podemos confiar. Nesse Jesus de Nazaré, que pouco a pouco é gerado em nossos corações por meio da palavra de Deus. Nesse Jesus de Nazaré, que por meio da inspiração do Espírito Santo, homens santos proclamaram a sua mensagem e nos deram toda a condição para hoje, ano de 2025, nós conhecermos o mesmo Jesus que Pedro um dia viu. Embora nós não o vemos, mas um dia nós o veremos. A pessoa fala assim: quando eu chegar no céu, eu quero ver meu pai, eu quero ver meu avô, eu quero ver minha tia. Gente, eu não quero ver ninguém não. Eu quero ver primeiro Jesus. Se eu ver todo mundo e eu não ver Jesus, eu teria a certeza que eu estou no lugar errado. Certo? Então, primeiro o negócio. Ah, mas eu morro de saudade do meu pai. Você deveria morrer mais saudade de Jesus. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus. E essa é minha meta final de vida. Eu quero chegar lá para ver Jesus. Um dia eu vou ver. Um dia nós veremos. Amém? Um dia nós vamos ver Jesus. Se isso não move o seu coração, começa a pensar nisso com seriedade. Queremos ver Jesus. Às vezes Jesus move as coisas para você ir até mais rápido para ver Ele. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Ah, pastor, mas eu queria viver 100 anos. Também não tem problema. Se no fim for para ver Jesus, pode viver 100, 200, 300. Eu não queria ver tanto isso, porque eu quero ver Jesus logo. Então, se eu viver uns 90 e eu ver Jesus, está bom demais. Mas não adianta viver uma vida sem a perspectiva de não vermos Jesus no final. Confia na palavra. A palavra vai te levar aos pés de Jesus. E aquele que nós amamos hoje sem ver, será aquele que nós estaremos com Ele na eternidade, vendo, contemplando a sua majestade, de uma forma muito melhor que Pedro contemplou no Monte da Transfiguração. Todos nós estaremos lá, participando dessa história. Continuemos confiando nas Escrituras, a respeito desse Jesus Cristo, até chegar esse dia, amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Nós queremos confiar no Senhor cada vez mais. Confiar no Senhor cada vez mais. O nosso coração vacila, os nossos pés tropeçam, mas nós queremos, auxiliados pela palavra de Deus, sempre nos encontrarmos com o Senhor, contemplarmos a sua maravilha, experimentarmos a transformação que o Senhor faz em nossos corações, sermos guiados pelo Teu Espírito, a lembrarmos de tudo aquilo que o Senhor ensinou, até chegar no dia em que palavras não serão mais necessárias, em que todas as nossas doutrinas não serão mais necessárias, porque nós veremos face a face a realidade daquilo que nós hoje não podemos ver, mas que cremos com todo o nosso coração. Por isso, nos fortalece para que a nossa jornada aqui no mundo seja uma jornada de confiança. É segurar na mão de Jesus Cristo, pela fé, dar todos os passos necessários para que no final da jornada, já em novos céus e nova terra, cumprindo toda a esperança que nós em Jesus depositamos, vermos em Jesus toda a realidade nova que foi prometida por Deus e dada a nós de graça. Nós queremos te agradecer e pedir que o Senhor faça isso em nossas vidas. Nos ajuda a crer, nos ajuda na pequenez da nossa fé. É assim que nós cremos e oramos em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.